O Via Justiça de hoje é sobre os 30 anos da Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Nossas convidadas, a juíza Andréa Franco de Souza, da Vara Civil da Infância e Juventude de Belo Horizonte, e a promotora Paola Domingues Botelho, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça das Crianças e dos Adolescentes. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A Convenção da ONU é um marco na evolução dos direitos das crianças. Até hoje, 196 países ratificaram a Convenção, com exceção dos Estados Unidos. Doutora Andréa, como que a senhora define a força da Convenção da Criança? A Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ela tem força vinculante, né? E todos os países que aceitaram aderi-la, eles estão obrigados, né? Eles se obrigam, através da Convenção, a implantar as medidas necessárias para garantir esses direitos e também assegurar o cumprimento deles. A Convenção Internacional dos Direitos da Criança foi adotada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989 e entrou em vigor no dia 2 de setembro de 1990. Doutora Paola, quais são os aspectos históricos da evolução dos direitos das crianças? Bom, desde o início do século XX, nós vimos que houve um crescimento no que diz respeito à proteção dos direitos da criança e do adolescente. No início do século, a criança ela era vista como um pequeno adulto, né, como uma pessoa que era objeto de tutela do Estado, e para quem o Estado poderia apenas assegurar medidas de forma caritativa, de forma assistencial. Ao longo do século XX, a gente vê que houve uma mudança de perspectiva no que diz respeito aos direitos da criança. A criança passa a ser um sujeito de direitos, ela passa a ser titular de direitos fundamentais, e isso veio a partir de convenções como a Convenção de Genebra, de 1924, e posteriormente com a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que veio trazendo força, né, para essa ideia, para essa alteração de paradigma no que diz respeito aos direitos de crianças e adolescentes. Teve também a Convenção dos Direitos Humanos, né, doutora Andréa? Isso, a Convenção dos Direitos Humanos, em 1948. 48. Né? E lá eles consagraram os princípios de que, para que haja liberdade, justiça e paz social, é preciso se reconhecer o direito inerente a todo ser humano de que ele é detentor de direitos fundamentais, os seus direitos são iguais e inalienáveis, né? Não há distinção entre seus direitos, não há hierarquia, seja pela sua condição social, seja por qualquer condição ou status, né? E a partir da Convenção dos Direitos Humanos, onde se reconhece que a criança, que a infância, ela deve ser protegida, ela deve ser cuidada, ter os direitos e o cuidado e assistência necessária. Então aí se começa todo um trabalho em construção dos direitos da criança, onde a criança, como a doutora disse, é reconhecida como sujeito de direitos, independentemente da idade, como todo e qualquer cidadão, né, como toda e qualquer pessoa humana, e ela tem o direito à proteção integral. A criança, na Convenção dos Direitos Humanos, na Convenção dos Direitos da Criança, ela tem ainda uma assistência especial. Os direitos dela são um pouquinho maiores, porque se considera que a família, né, na Convenção na Declaração Universal dos Direitos Humanos, considera-se a família como o grupo fundamental da sociedade, e ela deve ser protegida para que a criança, dentro da sociedade, dentro desse grupo fundamental, ela possa ter um desenvolvimento pleno e ser um cidadão que respeite os outros e que tenha seus direitos também respeitados. Doutora Paola, qual era o contexto político, social e econômico que levou à Convenção da ONU? Bom,
foi um contexto de pós-guerra, né, e também um contexto de final da Guerra Fria. Então, a convenção ela demorou mais ou menos 10 anos para ser aprovada, isso é importante. Já em 1979, começou-se a trabalhar a ideia de uma convenção que viesse tratar especificamente de direitos da criança e do adolescente, em complementação à Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, do cidadão, e em 1989, então, ela foi aprovada, sendo ratificada pelo Brasil em 1990. Foi quando ela efetivamente entrou em vigor no nosso país. Segundo a ONU, a Convenção da Criança é o acordo internacional de direitos humanos mais vastamente ratificado em toda a história e uma conquista emblemática. Como que a senhora vê isso, doutora Andréa, essa conquista emblemática? Como foi possível reunir 196 países de diferentes matizes políticos e ideológicos concordando com a Convenção? Como a doutora disse, foi um trabalho de 10 anos. Nesse trabalho estavam envolvidas todas as principais, todas as autoridades, né? Os líderes mundiais, estavam ali organizações governamentais e não governamentais, defensores dos direitos humanos, advogados, equipe técnicas das mais variadas, todas relacionadas à infância e juventude. Então foi um consenso, né? Naquele trabalho todo foi um consenso de todos os estados que estavam participando daquele trabalho, né? Então eu acredito que ter ido, né, ter aderido a um número tão grande foi exatamente o reconhecimento do direito inerente da pessoa humana aos direitos fundamentais. E isso certamente uma evolução em termos de humanidade, né? Com certeza, sim. Doutora Paola, como foi a incorporação da Convenção no ordenamento jurídico brasileiro? Como dimensionar essa força normativa da Convenção da ONU no ordenamento jurídico nacional? Bom, ela foi ratificada pelo Brasil, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional. Imediatamente, né? Até após a ratificação internacional, né? Isso, e posteriormente ela foi aprovada por meio de decreto, né? É o decreto que está vigente, que aprova a Convenção e que reconhece a força dos seus princípios e das suas normativas, né, em termos do ordenamento brasileiro. E eu acho que é importante dizer, Carlos, que logo em seguida a aprovação da Convenção, houve também a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, que trouxe muitos dos princípios, muitos dos direitos consagrados nessa Convenção. E antes mesmo da ratificação, né? Que ela se deu em julho e a ratificação foi em setembro do mesmo ano. Exato. Já havia esse compromisso, né, do Estado em trazer esses princípios, em trazer essa proteção para os direitos da criança, que a gente chama de proteção integral, né, dos direitos de criança e adolescente. Doutora Andréa, quais são os resultados da Convenção até aqui? O que ela mudou efetivamente na realidade da criança em relação ao que era antes da Convenção? Hoje, o que para mim assim, o mais importante é a criação de uma legislação específica de proteção e assistência à criança, reconhecendo seus direitos, isso não só no Brasil, mas em todo o mundo. Todos os países que aderiram, que aceitaram a Convenção, eles acabaram criando uma legislação específica. No Brasil, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele é tido assim como um dos melhores do mundo. Ele reconhece ali o que nós estamos ainda tentando praticar, pôr em prática todas as suas diretrizes. Mas hoje nós temos redução da mortalidade infantil, se considerado com até 1990, quando foi ratificada para cá, reduziu da metade. Crianças que foram retiradas de situação de risco, crianças que foram estudar, né? Então houve um progresso bastante grande. Ainda há muito por se fazer, mas já houve um progresso. A seguir, os desafios da Convenção Internacional da Criança. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
O Via Justiça é a Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança que completou 30 anos. Participam do programa a juíza Andréa Franco de Souza, da Vara Civil da Infância e Juventude de Belo Horizonte, e a promotora Paola Domingues Botelho, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça das Crianças e dos Adolescentes. Doutora Paola, quais os desafios para o efetivo cumprimento da Convenção? Bom, Carlos, na minha opinião, eu acho que um dos principais desafios é a implementação de políticas públicas que efetivamente consigam assegurar às crianças e adolescentes todos os direitos que são garantidos pela Constituição, pela Convenção, e que também são garantidos pela nossa Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos desafios de uma educação que efetivamente seja de qualidade e da política educacional como um todo, né? Da garantia do transporte escolar, da merenda escolar adequada. Eu acho que existe déficit de vagas, por exemplo, na educação infantil, e a primeira infância era extremamente relevante, era extremamente importante para o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Nós temos no sistema socioeducativo também um déficit de vagas muito grande. Aqui em Minas também isso também já foi constatado. Na política de saúde existe também uma deficiência na qualidade do atendimento que é assegurado a crianças e adolescentes. Então, para se assegurar todos os direitos que estão previstos, o lazer, a cultura, a educação, a saúde, enfim, é importante que haja políticas públicas que consigam fazer isso. A ONU comemorou os 30 anos da Convenção dos Direitos da Criança no dia 25 de setembro. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que desde a adoção da Convenção criou-se solidariedade internacional sem precedentes. Eu pergunto à senhora, doutora Andréa, mesmo com toda essa solidariedade, por que a criança ainda enfrenta tantos perigos? Pelos desafios mesmo, que a gente ainda tem por enfrentar, né? A situação do mundo está sempre modificada. Uma hora há um conflito de guerra, outros o abuso sexual de crianças e tudo. Então está sempre havendo alguma modificação no mundo. Ainda mais hoje com os desafios das redes sociais, né, que acaba facilitando a prática de crimes e violações contra as crianças e os adolescentes. Então, se não houver um trabalho, né, isso é conseguido com o tempo. Tem que haver um trabalho já de formação do indivíduo, em que ele respeite o outro pelos seus direitos também. E isso demanda tempo e está sempre tendo um desafio para ser enfrentado, né? Vamos ouvir a população de Belo Horizonte. Nós fomos às ruas e perguntamos: você acha que as leis conseguem proteger as crianças e os adolescentes no Brasil? Eu sinto que precisa ter uma divulgação e um entendimento e um conhecimento sobre o que ele versa, né? Tem uma questão conceitual das pessoas, do mundo, né, até, que consideram que não é necessário proteção ou que haja uma outra forma mais, digamos assim, primária de resolver. Então o Estatuto vem, com certeza, a lei ela vem para nos ajudar a refletir aquilo que não conseguimos de dentro para fora. Eu acredito que falta uma ação mais efetiva para realmente pôr em prática o que fala no Estatuto, para realmente proteger as crianças, porque elas estão sendo abusadas dentro das próprias casas, né? O Estatuto, ele está numa medida não tão correta que protege as crianças, tá? Falta assim um pouco de rigor a respeito de muitas crianças que são desamparadas pela lei, mas acredito que a lei também não é rigorosa o suficiente para as crianças infratoras, certo? Eu vejo muitos casos de crianças, no caso de 15, 16 anos, impune porque mata, porque rouba. Talvez haja pouco aparato em termos de quantidade de profissionais para fazer cumprir o Estatuto. Mas acho que é muito adequado, avançado, embora já haja um certo tempo que ele foi lançado, acho que talvez seja um dos estatutos mais interessantes e abrangentes do mundo. O que a senhora diz, doutora Paola, sobre a fala popular?
Eu acho que ela reconhece, né, que o Estatuto, como o doutor André já colocou aqui, que o Estatuto é uma lei avançada, que é uma lei que traz princípios e regras que tem potencial de proteção da criança e do adolescente, mas que ainda há desafios no que diz respeito à sua completa implementação, né, no nosso país. Então, é necessário sim que haja uma prevenção maior das violências, é necessário que haja uma atuação mais rápida, né, do sistema de segurança e de justiça na coibição de violências contra crianças e adolescentes. Como eu disse, é necessário que haja políticas públicas de prevenção que sejam mais efetivas e que atendam um número maior de crianças. Eu penso que é um sentimento comum, assim. Só completar a proteção que a Convenção dá, ela vai voltar também na família, reconhecendo a família como um grupo fundamental. Então, falta para mim, que eu penso que falta, é um trabalho mais efetivo com a família, né, de proteção da família toda, porque em algumas comarcas maiores nós temos uma estrutura, mas numa cidade menor não se tem a estrutura para poder chegar à família e dar aquele apoio que a família precisa dar, porque a Convenção, ela não retira a responsabilidade dos pais de educar os seus filhos, né? Ela não retira. Então os pais permanecem com essa educação. Então, eu penso que precisa mais de uma política pública em cima da formação da família e do crescimento da criança, para que ela já cresça com os seus valores, respeitando a dignidade humana, o valor da pessoa humana, para que lá na frente ela possa ter uma consciência diferente e poder realmente contribuir para a sociedade que ela integra. Que ela seja protetiva, né? Que ela também seja protetiva, né? Perfeito. O Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e os 30 anos da Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Participando do programa, a juíza Andréa Franco de Souza, da Vara Civil da Infância e Juventude de Belo Horizonte, e a promotora de justiça Paola Domingues Botelho, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e das Crianças e dos Adolescentes. Doutora Paola, como analisar a Constituição brasileira em face da Convenção da ONU? Bom, eu acho que a Constituição brasileira ela é um marco de proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Ela é uma Constituição que prevê em 2 artigos expressamente direitos específicos do público infanto-juvenil. Acho que é importante dizer que assim, todos aqueles direitos, né, que de alguma forma estavam assegurados e pactuados na Convenção, eles são trazidos para a nossa Constituição. E uma curiosidade histórica é que a introdução dos artigos 227 e 228 na nossa Constituição, elas vieram de um apoio popular, né, de emendas populares que foram também apresentadas no momento da Constituinte. A nossa Constituição, ela prevê que são direitos da criança e do adolescente, né, a proteção integral e principalmente a prioridade absoluta. Ela garante prioridade absoluta às crianças e adolescentes, e isso é de extrema relevância porque o Estatuto da Criança e do Adolescente ele vem depois informar o que é essa prioridade absoluta, informando que é uma prioridade de atendimento nos serviços, ela é uma prioridade de formulação das políticas públicas, é uma prioridade de destinação orçamentária para o atendimento das crianças e adolescentes. Então, a Constituição, ela vem
ao encontro da Convenção, né, e assegura que família, sociedade e Estado garantam e reconheçam e protejam direitos de crianças e adolescentes, o direito à saúde, à vida, à educação. E curioso que a Constituição brasileira é de 88 e a Convenção de 89, e a Constituição já trazendo, né, esses valores todos que depois foram confirmados pela Convenção, né? Exato, exato. E eu acho que isso vem até dessa característica que nós dissemos antes, de essa Convenção já estar sendo discutida, né, mesmo antes da sua final aprovação em 1989. Né? Doutora Andréia, entre os vários princípios, né, consagrados de proteção à criança, o princípio da prioridade absoluta, do melhor interesse, o princípio da cooperação, tem um lá que eu gostaria que a senhora falasse especificamente, que é o princípio da municipalização. Sim. Quais são as dificuldades para operacionalizar esse princípio? O município, esse princípio ele vem baseado exatamente de que o município é o que está mais próximo da pessoa, né? Então ele tem mais condições de prestar prestar toda a assistência, de todo o cuidado de que a criança e o adolescente necessitam. Porém, a dotação orçamentária já não é tão significativa, às vezes, quanto o Estado e a União. Já se modificou isso um pouco, mas ainda o município, ele, apesar dele estar direto, a sua verba orçamentária, a sua dotação, ela é menor um pouco, né? Tem que ser, e tudo tem que ser, seguir as regras de acordo com a lei. Existe o Fundo Municipal dos Direitos da Criança, onde são arrecadados, o próprio município faz a destinação. Há também outras formas de se destinar para o fundo, por exemplo, na aplicação de multas infracionais, quando uma empresa ou alguém viola algum direito, expõe alguma criança ou adolescente a risco, então essas empresas são punidas e essas multas são destinadas para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança. Mas precisa de uma correta administração, isso precisa ser trabalhado. Há muitos órgãos envolvidos, a rede socioassistencial toda que é trabalhada, que precisa ser destinado esse valor para ela, então é complicado para se gerir tudo isso. Doutora Paola, exploração, abuso sexual, pedofilia, criança no tráfico, estes seriam os maiores perigos enfrentados pelas crianças, entre tantos, né, que existem? Carlos, eu arriscaria dizer que, na verdade, esses perigos são a ponta do iceberg, porque, na realidade, violações acontecem de toda sorte, né, de toda natureza, muitas vezes, inclusive, dentro dos núcleos familiares, mas, de fato, essas situações, né, de tráfico de crianças, de exploração sexual de crianças e adolescentes, a própria prática de atos infracionais, eu acho que isso é o que está assim no topo, mais, né? No topo da violação dos direitos da criança, né? A gente está chegando ao final do programa, vamos para as considerações finais. Doutora Andréia, quais são as perspectivas, o que falta para o completo e efetivo cumprimento da Convenção Internacional da ONU? Muito se mudou. A nossa lei, neste momento, eu penso que ela não precisa ainda de alteração. Nós precisamos realmente de políticas públicas para implementar, para que ela seja efetivamente aplicada. Né? Legislação nós temos, o que nós precisamos mesmo é da educação e da divulgação, inclusive do incentivo da própria imprensa também para aderir essa divulgação. Doutora Paola? Concordo plenamente com o que foi dito. Penso que é uma questão de educação para proteção. É importante que as famílias sejam mais protetivas e isso vem da educação. Muito obrigado às senhoras pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a juíza Andréia Franco de Souza, da Vara Civil da Infância e Juventude de Belo Horizonte, e com a promotora Paola Domingues Botelho, do Ministério Público de Minas Gerais. Contato conosco pelo e-mail viajustiça@mages.com.br. E até o nosso próximo encontro.